Qual é o maior mandamento? Porque tem uma religião aí que diz que é o quarto mandamento. Está lá no Decálogo de Moisés. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você observa que há um grande equívoco dessa religião que se assemelha como cristã, se transveste de cristã, assim como muitas que tem nesse mundo afora. Mas a pergunta que não quer calar é: qual é o mandamento a ser guardado? E se esse quarto mandamento, como eles dizem, está acima do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, meus amados e minhas amadas, não precisaria ter Cristo vindo a este mundo, concordam comigo? Porque há praticamente quase 2000 anos atrás, onde foi dado a lei do Decálogo de Moisés no Monte Sinai, pelo Senhor nosso Deus a Moisés, ali estavam as tábuas da lei. É histórico e é cultural, mas não faz sentido, porque todo o Velho Testamento aponta para quem? Para Cristo, o Senhor, o cabeça da igreja, o Criador, o Senhor sustentador e ostentador de todas as coisas, quer elas sejam animadas ou inanimadas. Só que a triste é que as pessoas estão adorando mais a criatura do que o Criador que os fez. Toda religião tem o seu papa, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, o seu missionário, o seu evangelista, ou seja, aqueles de patente maior. Eu te pergunto, onde fica Jesus em toda essa história? Se você for lá e ver os sepulcros desses homens e dessas mulheres, que já foram há muito tempo, estão lá, sepulcros caiados. Mas se você for para Jerusalém agora, tem uma placa lá, bem escrita em línguas: ele não está mais aqui, ressuscitou. Mas eu não consigo entender a mentalidade das pessoas que se dizem cristãs e são idólatras, igrejolatras. E na verdade, quem é Jesus para você? Porque para os judeus, se bem que Jesus veio de lá, para os judeus Jesus era simplesmente o filho de Maria, um homem comum. Para os muçulmanos também Jesus, eles até rebaixam Jesus, colocam Maomé, que é o profeta deles, acima de Jesus. Para os mormons, Jesus era até bígamo,
Pode, amante de Maria Madalena. Teve filhos e filhas com ela. Para os adventistas do sétimo dia, Jesus não é o Senhor. É o arcanjo Miguel que veio na questão teofânica e era Jesus. Eles afirmam isso, é a teologia deles, que o arcanjo Miguel era Jesus teofanicamente. Assim como os mormons também falam isso. Mas por que eu estou te falando isso? Porque essas religiões se assemelham aos cristãos. Mas quando você vem para o Novo Testamento, não tem nada a ver. Jesus, gente, é o nome que está acima de todos os nomes. E a Ele, o Senhor nosso Deus, deu toda a honra, toda a glória, todo o poder. Mas a sociedade, o mundo quer adorar a criatura. A Ellen White é o espírito de profecia dessa igreja. Veja bem, se ela é o espírito de profecia dessa igreja, dessa religião, concordam comigo? Então não é cristã, é espiritismo. É necromancia, porque o Ellen White já foi há muito tempo. E como é que eu posso me intitular um cristão que vou a essa religião cultuar a Deus e sou subjugado, submetido a ouvir as mensagens dela, os livros dela, acima da palavra de Deus, que é a única verdade absoluta em toda a terra. Não tem. Essa que é a verdade e ninguém quer ver a verdade. E o que vai mais impactar no fim dos tempos é que em Apocalipse capítulo 22, verso 15, diz o quê? Que fora do reino dos céus ficarão os mentirosos, os idólatras, os adúlteros, os feiticeiros. Se você está dentro desse quadro apocalíptico que eu acabei de citar, tome cuidado. Porque você tem a consciência de pecado. Como é que eu posso dizer que sou um cristão e adoro? Coloco algo acima da glória de Deus. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não é o quarto mandamento, nem muito menos os 10 mandamentos. E na cruz, em Romanos 10, verso 7, está escrito o quê? Que o fim da lei é Cristo. Ponto final. E se vocês querem dizer que guardam a lei, a Bíblia diz que vocês serão julgados pela lei. E agora, como é que fica? Você já pensou? Os fariseus ficavam na porta do templo, nem entravam, nem deixavam ninguém entrar. Porque eles eram enganadores, mentirosos. E foi eles que levaram Cristo Jesus a ser crucificado. Então não se engane. As religiões não têm Jesus Cristo como cabeça delas. Aí que está o grande equívoco do cristão para as religiões. E quando você entende isso, você fecha a conta. Porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Nenhum deles morreu e ressuscitou.